visualizations, and I still do it sometimes, for different reasons. Go up to Mulholland Drive and look out over the city and visualize. And, I used to open my arms. I used to sit up there, you know, and open my arms and imagine a giant funnel of gifts would come right into from the universe. Yeah. Honest to God, you could, you know, cut to me there. I'm like this, and if nothing else, it made me feel more positive about where I was. I drove down from Mulholland Drive every night, you know, that I went up there, feeling that I was one of the biggest actors in Hollywood. I was doing wonderful work that made people happy. I owned all that. That was it. You know, I guess, you know, what I own when you think about it is my faith. I've seen mountains move in my life, so I've had just endless gifts. They've all been things that I have. Yeah, I believe in manifestation. I believe in, you know, putting a rocket of desire out into the universe, and you get it when you believe it. You get it when you believe you have it, and that's the key. Is like people still, they sit around going, when's it going to come? 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 And that's the wrong way. You're facing the wrong way. You're facing away from it. You have to go, it's here, it's here, it's here. Jim Carrey. Este é o nome que sempre nos remete às caras e bocas, às expressões de um artista que nos encanta pela autenticidade. Cada personagem é único, potente e profundo. É tanta profundidade que isso extrapola os seus personagens e passa também a ser uma característica dele, que além de ator, é pintor, produtor, diretor. Jim Carrey é um dos poucos nomes capazes de nos levar do choro ao riso facilmente, pela sua capacidade de tocar a alma humana. Talvez porque a sua própria história exigiu isso dele. Talvez foi a partir dali, do fundo do seu poço, que ele emergiu com toda a bagagem de quem já provou de todos os sabores da vida. Às vezes amargo, às vezes doce. Mas ele aprendeu alguma coisa, e ficou tão fascinado por isso que alguns os taxam como louco hoje em dia. Ele já se omitiu dos holofotes. Brilhou tanto que hoje ele percebe que toda a fama e sucesso e dinheiro que ele manifestou com tanto desejo e fé, na verdade nunca foi o grande combustível de felicidade dele. Mas ele precisou passar por tudo isso e sim, deixar um legado de que nós podemos manifestar os nossos desejos mais profundos, por mais irreais que eles pareçam. Eu sou Pedro Lopes, jornalista e psicanalista, e esse canal traz aqui conteúdo sobre desenvolvimento emocional, mental e espiritual através da manifestação pela lei da atração. Se você tem interesse, se inscreva no canal, curte o vídeo e vamos nessa. Jim Carrey nasceu em 1962 em Newmarket, no Canadá. Teve uma infância marcada por muita dificuldade, apesar da família ser bastante unida, né, eles se apoiarem entre si, eles tinham bastante dificuldade financeira. O pai era um músico que teve que abrir mão do sonho para sustentar a família, e a mãe era uma cantora que não tinha dado muito certo, então acabou virando dona de casa mesmo. Acontece que ela era hipocondríaca, né? E inclusive foi devido aos sofrimentos que a mãe dele teve que ele acionou o humor como mecanismo de fazer a mãe dele rir para a vida. E ele falava também que passava horas em frente ao espelho ali, ensaiando caras e bocas, né? Tanto é que todo esse traquejo que ele tem hoje para as expressões veio dali. Então ele começou a levar isso a sério mesmo, né? Inclusive já para complementar a renda familiar dele ali na adolescência. É claro que muito pouco, né? Ele fazia aqui algumas participações em stand-ups, mas nada muito expressivo. Ele começou a ser agenciado ali, inclusive, a partir da década de 80, foi quando ele começou também a ter as primeiras aparições em filmes, mas a real é que ele vivia realmente com muito pouco dinheiro. Ele só foi ter mesmo, né, algum papel relevante ali no cinema depois de 9 anos aí de carreira já, na série In Living Color, que rodou de 1990 a 94, que ele começou ali a ter uma expressão um pouco mais vantajosa. Só que a série acabou em 94, ele se viu novamente sem perspectiva nenhuma, e foi quando surgiu o convite para ele participar de Ace Ventura, um grande divisor de águas para ele, e inclusive ele já sabia disso, porque quando chegou o convite para ele, era uma produção ali sem muito recurso, não era nada hollywoodiano. Ele propôs para os diretores ousar, extrapolar os limites do humor convencional. Ele entendeu que ali, naquele filme, ou ele iria pro topo, ou ele iria afundar a carreira dele. O filme saiu, feito ali de chamar a atenção, colocou o filme ali em exposição, então muita gente começou a ficar curiosa para assistir o filme foi ganhando uma repercussão que no fim das contas gerou uma bilheteria milionária. Desde então ele foi acumulando sequências de produções ali cinematográficas que lotavam a bilheteria, que ele ganhou prêmios, e aí o que você tem de lá para cá é um sucesso cumulativo. Ele criou basicamente uma marca própria, né, a marca Jim Carrey de expressão. No fim das contas deu certo.
o plano que ele tanto vislumbrou. Eu nem vou aqui me detalhar as várias entrevistas, né, que ele deu falando sobre, inclusive, um cheque que ele assinou de 10 milhões antes, lá no início da carreira, que ele iria depois assinar aquilo como um cheque verdadeiro, de fato aquilo aconteceu. Várias entrevistas em que ele fala sobre o quanto que ele visualizava, o quanto que ele desejava e acreditava, era um exercício mental diário que ele fazia. I have an insane belief in my own ability to manifest things. Insane belief. You know, that I think it's ultimately complete sanity, but I believe we're creators, and I believe we create with every thought and every word. Foi algo fenomenal, porque ele saiu de uma situação em que ele era do zero, né, no nível quase que abaixo da pobreza, a um nível de grandeza, né, de exposição, de fama e de grana global. Inclusive ele teve episódios de depressão, eu acho que talvez pelo rompimento ter sido tão acelerado depois de tanto tempo tentando e sem sucesso. Ele percebeu, inclusive, que toda a fama e o sucesso e o dinheiro que ele tanto desejava não era o pote de ouro que ele buscava. Não é à toa também que hoje em dia ele faz raras aparições públicas. Ele foi cada vez ali, né, ficando mais recluso, e nos últimos anos, né, as poucas aparições que ele faz em entrevistas, ele sempre traz ali uma reflexão muito profunda, e tem gente que acha ele como louco, né? Na verdade, se você for parar para entender o que ele diz, tem um total sentido. Ele entendeu finalmente que não é sobre a matéria, que o mundo, né, enquanto nós seres, né, enquanto campos energéticos, vibracionais e enquanto alma, não estamos aqui apenas pela matéria, e que a gente passa anos às vezes buscando, se apegando, colocando nosso senso de sentido de vida a coisas que são materiais. Não nos impede, claro, de que a gente pode manifestar, né, todos os nossos sonhos materiais, mas isso não pode ser o nosso sentido de vida, porque quando nós colocamos o sentido de vida nisso, na matéria, nós nos reduzimos a algo que é mortal, efêmero e sem valor consistente, porque tudo vem e vai, tudo que é físico padece. Então tudo que a gente vive aqui na Terra, para entender que no fim a nossa experiência não é sobre ter, é sobre ser, atingir um nível de consciência mais elevado que sim, engloba a gente conquistar as coisas que a gente quer conquistar, mas não depender, não nos identificar com essas coisas enquanto senso de eu. E foi isso que Jim Carrey viveu. Ele atingiu o máximo, o auge do que qualquer ser humano pode desejar em termos de fama, dinheiro, sucesso, e percebeu que não era sobre isso, não era sobre isso a vida. A vida é sobre algo muito mais sutil e acessível a todos nós. É na percepção dos detalhes, de estar presente, aqui e agora, atento aos pequenos milagres que a vida sempre nos sussurra. É ouvindo, acolhendo e trazendo para a vida os detalhes que importam e que nós esquecemos quando estamos embriagados aí por uma visão projetiva do futuro, que geralmente é associada a bens físicos, apegos, pessoas, e que no fim, quando você até acessa, você vê que não era bem aquilo que era o teu grau, o teu combustível ali de felicidade. Era algo muito mais acessível do que você imaginava. E você pode já acessar isso agora, aqui e agora. You'll come up with your own style. That's part of the fun. Like many of you, I was concerned about going out into the world and doing something bigger than myself. Until someone smarter than myself made me realize that there is nothing bigger than myself. I don't want anything. That's the craziest thing, and it's the weirdest thing to say in a place like America, where I have no ambition. I really, truly don't. Because the younger you starting out and trying to make it definitely had a different thing. So where did that transition take place? Somewhere in the middle of absolute confusion, absolute disappointment, absolute the fruition of all of my dreams, standing there with everything anybody else had ever dreamed about having, and being unhappy. You're on a spiritual journey, period. And we're all going to end up in the same place, if there is such a thing. And maybe there isn't. Maybe there's just this and that's it. There's me in the teacup, that's it. There's us. We're the universe, man. I like that, that's fine. Yeah.